Como será o supermercado em 2032? Olá, eu sou Gustavo Carrer e esse é o PDV. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer o supermercado do futuro. Como será o setor daqui 10 anos? Essa foi a pergunta que a Acerj, Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, fez a varejistas de todo o Brasil. E você deve estar se perguntando, por que a pesquisa foca um período de 10 anos? É que esse é o tempo que as pessoas nascidas nos anos 2000 vão se tornar mais relevantes para o mercado de consumo. A ideia é preparar os modelos de negócio para atender essa nova geração de consumidores, que é 100% digital, extremamente crítica e quer ser tratada de forma personalizada. Num bate-papo descontraído e cheio de provocações, Fábio Queiroz, presidente da Acerj, e Valquíria Majewski, consultora de varejo, revelam que o supermercado do futuro passa por uma revolução que vai desde a embalagem dos produtos até a entrega por drones. E aí, está preparado para o que está por vir? Fábio, a Acerj reuniu 60 representantes de empresas de todo o Brasil em um workshop para responder a pergunta: como será o supermercado em 2032? Conta pra gente um pouco mais sobre como foi esse evento e os objetivos da Acerj com essa iniciativa. Foi durante a nossa feira de negócios supermercadistas, a segunda maior da América Latina, Super Rio Expo Food, e aproveitando que os supermercadistas do Brasil aqui estavam, né, de todo o Brasil, a gente pôde reunir e entender com eles como será o amanhã dos supermercados. Tem um quê lúdico nessa história toda, né? A gente descobrindo hoverboards e etc. Mas, obviamente, que o objetivo da Acerj é desenvolver o setor com um olhar para o futuro. Essa loja pode não ser a loja de 2032, mas eu garanto que muitas das tendências estão ali apontadas por quem opera o varejo no dia a dia. A gente tem uma vantagem muito grande, que é a gente escuta o cliente em loco. Nós somos o elo final da cadeia de consumo e, portanto, precisamos aproveitar a vantagem de conversar diuturnamente com os nossos consumidores. E é daí que surgiu a ideia dessa pesquisa. E olha, os resultados são bastante surpreendentes. Eu queria só complementar a resposta do Fábio, que foi perfeita, mas tem um ponto muito interessante que essa pesquisa trouxe para a gente, que é um olhar assim, do quanto o supermercadista já reconhece o quanto ele precisa transformar, se preparar para esse futuro, sabe? Onde a gente vai ter, na verdade, daqui a 10 anos, um consumidor, um perfil de consumidor totalmente diferente do que a gente tem hoje. É uma geração que será o nosso cliente-alvo e que tem um perfil diferente, a forma de pensar, de viver conectado, a forma de se interessar por algo. E a gente entendeu um pouco, né, foi muito claro para a gente o quanto que esses supermercadistas estão preparados para essa mudança, essa evolução. Né? Em algumas questões eles nos surpreenderam muito positivamente, mas a gente também entendeu que outras, e aí entra a participação da Acerj, né, precisa desenvolvê-los também nesse quesito, né? Porque a gente vai ter um cliente muito diferente daqui a 10 anos. Legal. Valquíria, quais foram os temas que mais se destacaram no workshop? Conta para nossa audiência quais as principais expectativas dos supermercadistas. Pois é, como eu disse, Gustavo, a gente teve algumas questões que nos surpreenderam muito, assim, né? Que eles realmente imaginam, e quando eles param para refletir sobre quem será o consumidor do futuro, eles já conseguem imaginar o supermercado lá na frente. Então, coisas que realmente nos surpreenderam, assim, além desse entendimento do perfil do consumidor. Como será a comunicação da marca, né, do supermercado com o seu consumidor? Isso foi muito interessante, porque eles entenderam que passa por uma questão obrigatoriamente digital e imersiva. Deixa de ser uma questão só de tela e usuário, mas passa por uma questão de envolvimento muito maior, né? E talvez o metaverso tenha muita influência em relação a essa expectativa. Também foi muito interessante porque
nós falamos bastante e entendemos que a expectativa de ter uma embalagem mais interativa com o consumidor. Não só que pudesse ter os aspectos ambientais, de preservação do meio ambiente, de serem recicláveis, mas que ela também pudesse, de alguma forma, interagir mais com o consumidor e ser mais atrativa nesse ponto. A segurança do alimento, talvez em função aí da Covid, né, muito recente, foi um tema muito apostado também na pesquisa, né? A gente vai precisar de rever formas de apresentação do produto e cuidados com a sua manipulação, porque há um receio de que essa tendência de contaminação cresça, né, por diversos motivos, mas que esse é um ponto que certamente vai gerar uma mudança de apresentação desse produto muito grande. Teve um ponto também muito engraçado que para a gente chama muita atenção, que é a forma de delivery, né? O Fábio brincou aí da coisa lúdica, né? Que a gente percebeu na pesquisa, mas certamente para eles é uma realidade, os drones voando aí, entregando, fazendo delivery, tendo, assim como a gente tem o Uber, né, para entregar os produtos, a gente também vai ter um Uber de drones também. Vocês imaginam como que vai ser isso? Então é algo que a gente até se diverte lendo essa pesquisa, não é, Fábio? A gente se diverte muito e nota também, Valquíria, e amigos ouvintes, que a gente voltou muito essa pesquisa para a experiência do consumidor. As margens estão cada vez mais apertadas e precisamos fugir cada vez mais da guerra de preço. Então, a forma de você distinguir a sua marca é dar uma experiência diferenciada para o consumidor. Todo mundo gosta de ir ao supermercado. Ah, Fábio, mas eu tenho uma tia que não, ela gosta de ir ao supermercado. O que ela não gosta é de enfrentar filas. Então, os pagamentos, os checkouts precisam acabar, precisam ser por aplicativos. Eu estou na minha casa, eu preciso identificar as vagas de estacionamento que estão disponíveis. Qual é o melhor horário para eu fazer compra na loja física? Como é que eu faço a compra no metaverso complementar a compra da loja física? Mas também não para por aí. A gente também precisa melhorar os nossos processos logísticos, o reabastecimento, o controle da validade, que é o que a Valquíria acabou de falar, pós-pandemia, a segurança do alimento está cada vez com um nível de exigência maior. Então, esse é o desenvolvimento do supermercado para o futuro. Teve um ponto também, Gustavo, que nós perguntamos, né, e até interpretamos, né, no final de toda a pesquisa, que foi sobre a estratégia, né? Como é que está o olhar estratégico do supermercadista em relação à loja física no futuro? Esse foi um ponto que houve muita divisão, né? O resultado foi muito dividido, mas pelo menos 50% deles já entendem que a loja do futuro é uma loja cheia de experiências, como o Fábio falou. Não teria outra forma de ser mais atrativo, né, para quem resolve tudo hoje no mundo online. Então, ela vai ter que ter muita experiência e ela vai ter a possibilidade de ter menos estoques presentes, né? Mais interativa nesse sentido e, numa forma híbrida, poder ter soluções que vão além das fronteiras físicas, né? Então, acho que é isso que a gente quer trazer para o consumidor e isso também apareceu muito forte nesse quesito estratégia, né? Qual vai ser a estratégia de atrair e de pensar essa loja no futuro? E se você fizer uma pesquisa um pouco mais profunda, tentando entender o que é uma boa experiência para cada um de nós, vai ser muito diferente. É difícil você até equacionar para cada conjunto, clusters aí de público, qual que seria a experiência perfeita. Mas, por outro lado, aí eu pegar uma fala do Fábio aqui, a má experiência, a experiência ruim todo mundo sabe, né? É fila no caixa, a própria ruptura, né? E aí eu acho que converge essas duas questões que vocês acabaram de dizer, né? O que o Fábio falou da questão de evitar a fila, ter um método de pagamento que seja bastante eficaz, né? Que não provoque essa fricção na hora do final da compra. E sobre o aspecto da ruptura, um pouquinho do que a Valquíria falou, quer dizer, se eu não tenho a mercadoria disponível ali, naquele momento, eu tenho que ser eficiente para fazer uma entrega na casa desse consumidor, desse mesmo consumidor, seja qual o canal que ele estiver usando para fazer a compra, né? E isso tudo vai certamente passar por logística, por várias outras questões, né? Exatamente. E vamos ter lojas físicas diferentes e integradas
aos meios digitais, né? Porque antigamente a gente falava assim também, né? Não, é o físico e o online. Mas e o metaverso agora? Ele é a mistura do físico com o online, né? Porque o físico está ali, embora de uma maneira virtual. Eu quero fazer algumas provocações também para os nossos ouvintes, principalmente os donos de supermercados. Se o meu online ganha cada vez mais relevância na venda, o meu depósito vira área de vendas também. Quando eu for construir a loja, eu tenho que ter uma área de vendas menor, porque eu vou ter menos fluxo, porque são mais compras online que eu entrego, e um depósito maior, porque eu tenho que estar preparado para não ter ruptura na entrega também. Olha, eu não tenho a menor dúvida que o grande desafio para que o e-commerce decole, o grande entrave está na logística. O dia que em meia hora entregarmos o presunto fininho, do jeito que a Dona Maria individualmente considerada gosta, na casa dela, o e-commerce voa. Esse é o futuro. E aí pergunto a vocês, como será a loja física diante desse cenário? Os formatos vão ser diversos, uma coisa eu tenho certeza, viu Fábio e Valquíria? Diferente do que a gente não está acostumado, mas no passado, que você tinha formatos vencedores, né? O hipermercado foi um formato vencedor por muito tempo. A loja de vizinhança está presente na nossa vida desde, acho que, dos meus avós, né? Mas o que eu acho, tentando, não é uma resposta, é só um spoiler dela, viu, Fábio? Eu acho que nós vamos conviver com muitos formatos. E já, vamos dizer, integrando essa provocação que você fez, né? Você vai ter loja onde o estoque vai ser 80% e a área de vendas 20%, vai ter o inverso também. Enfim, nós vamos ter restaurantes, vamos ter palcos para show, como a gente já viu aqui no Brasil, como tem lojas aqui que já possuem. Então, vai ser uma multiplicidade de formatos que realmente eu tenho um otimismo com relação a isso, assim, uma visão muito otimista, né? As lojas vão nos surpreender bastante nos próximos anos. Você falou um pouquinho antes sobre, né, como criar experiências que agradem. Cada um de nós temos perfis e gostos diferentes, né? Cada um tem uma preferência diferente. E aí eu já fico imaginando, assim, né? A gente entrando na loja, já sendo reconhecido, né? Através de um Face ID, alguma coisa assim. E aí isso já é possível. A gente já vê lojas hoje totalmente autônomas que já fazem isso através de aplicativos ou de um código específico, mas agora te reconhecendo fisicamente e já podendo ler todo o teu perfil de compra, o teu perfil relacional que vai estar disponível, já podendo ser lido aí através de plataformas inteligentes, né? E já podendo interagir comigo, uma assistente virtual que pudesse dizer: Valquíria, seja bem-vinda, esse aqui é o seu vinho preferido, temos uma boa oferta, olha, não deixe de ver aquele queijo que combina com isso, harmoniza. Enfim, é uma possibilidade muito grande, não só dos formatos de loja, mas das formas como a gente vai poder interagir com esse cliente de forma mais customizada, falando com ele, com a identidade que ele tem, e não tratando ele apenas como um cluster, mas sim com a figura que ele realmente representa para aquele relacionamento. Isso é muito importante. A gente saiu da era do cluster. O consumidor hoje é o consumidor menos exigente da história. E agora o Fábio enlouqueceu, porque eu só escuto falar que o consumidor está cada vez mais exigente. Olha, me desculpem, mas eu sou do tempo onde eu não dava os meus dados de jeito nenhum para ninguém. Eu não pagava contas pela internet pelo pavor, pelo temor absoluto de que os meus dados iriam ser clonados e a minha conta ia ser zerada, enfim. Com o avanço da segurança tecnológica, hoje o consumidor nos dá tudo o que a gente precisa, exatamente os dados, e cabe a nós nos prepararmos para interpretar da melhor maneira esses dados. Aliás, já tem robôs, através de inteligência artificial e outros, que já fazem até essa leitura para a gente. Olha, o ser humano é insubstituível na hora da análise dos dados, mas já tem robôs que ajudam muito e até quase solucionam esse problema. Pois bem, onde é que eu quero chegar? O consumidor só exige da gente, ele só tem uma única exigência: eu quero ser tratado
individualizadamente. É exatamente isso que a Valquíria está falando. Não tem mais essa do cluster dos jovens entre 18 e 32 anos. Acabou. Eu tenho que tratar o Fábio. E o Fábio não bebe vinho. Então não adianta me impactar com promoção de vinho. E só complementando essa fala, a gente está aqui falando até agora de muita tecnologia. Tecnologias que já existem, friso. Para que a pesquisa tivesse um percentual de erro o menor possível, a gente aplicou tecnologias que já existem e que precisam ganhar escala para ter um maior uso no dia a dia dos supermercados e transforme verdadeiramente a experiência de compras do consumidor. Mas eu quero lembrar que a tecnologia não é a única ferramenta. Os valores sociais estarão cada vez mais presentes, conectando as marcas aos consumidores. E isso é experiência também. Experiência é tudo aquilo que marca. Então, por exemplo, eu cito um exemplo da Magazine Luiza, né, da Magalu, onde ela diz: mulher, você que é agredida no seu lar, venha para a Magalu e denuncie, procure um dos nossos atendentes e denuncie a violência doméstica. Nós estamos prontos para te atender. Isso é simplesmente genial e não usa nenhuma tecnologia e não dá nenhum custo. Então, para você, ouvinte empreendedor que está assustado com tanta tecnologia, que friso, é investimento, não é custo, desde que ela transforme a experiência do consumidor ou melhore o seu processo logístico, utilizar os valores, conectar-se com o entorno da sua loja. Se tem uma praça onde tem um encontro de motoqueiros mensal, por que esse encontro de motoqueiros não pode ser dentro da tua loja, estabelecendo uma conexão emocional com eles e fazendo promoções ligadas à paixão deles? Enfim, deixo mais uma provocação, porque a gente não tem a pretensão de dar as respostas. Mas olha, sinceramente, eu e a Valquíria, nós estamos aqui para catucar e depois receber dos nossos ouvintes queridos as sugestões e soluções. Até porque o mercado futuro ele ainda não existe, ele está no futuro, a gente vai ter que construí-lo, né? Então a gente realmente quer provocar para que ele seja o melhor possível, é isso aí. Gente, existe um assunto que para a gente é muito relevante, que é a segurança e a prevenção de perdas das lojas, né? Principalmente como a tecnologia pode contribuir para reduzir essa fonte de prejuízo, né, nos negócios, né? Eu queria ouvir de vocês dois, tanto da Valquíria quanto do Fábio, como vocês enxergam esse tema, prevenção de perdas, né? Considerando as experiências que vocês têm já e pensando no futuro, nesse exercício de futurologia que vocês fizeram com a ajuda da pesquisa. Quais são as tendências? O que vocês podem nos ajudar a construir aí um futuro de prevenção de perdas? Gustavo, na minha experiência, né, durante toda a minha vida aí de varejo, comecei numa época em que a gente não tinha muitas teorias, nem muitas tecnologias, a gente tinha que ser criativo mesmo, debruçar sobre o problema e buscar soluções. Eu sempre olhei as perdas de duas formas e sempre gostei dessa classificação: as perdas identificáveis e as não identificáveis. As que são identificáveis, para mim, são muito simples de resolver. Processo, tecnologia, monitoramento, acompanhamento, e aí a gente busca processos aí de realimentação de ideias, né, que trazem cada vez mais melhorias para essas perdas. Agora, aquelas não identificáveis, aí sim, eu acho que é um exercício de pensar muito no futuro, de como a tecnologia pode nos ajudar e pensar em grandes possibilidades aí de tendências que podem vir a nortear realmente o que a gente vai ter de ferramenta para combatê-las, né? Então, eu fico imaginando, assim, desde possibilidade, pensando também na internet das coisas, né? Imagine a gôndola se conectando com o meu PDV e podendo me dar inventários virtuais online imediatos sobre como está o meu estoque, sobre algum produto que está perdido na loja ou que foi de alguma forma extraviado. Seria fantástico isso, porque a gente mediria outros problemas também, como ruptura, que você também falou recentemente. Mas a perda, ela seria rastreada. E eu acho que esse que é o maior ganho, rastrear essa perda, saber onde ela está para que eu possa combatê-la.
e a identificação automática, né, desses itens que são vendidos no PDV, que a gente sabe que o PDV, aquele momento ali do checkout, é um dos momentos mais críticos também, né? Então, se eu tenho condições, através da tecnologia, de poder identificar esse produto ali, comparar com aquele que está sendo registrado, eu vou ter condições realmente de reduzir bastante isso que eu não consigo identificar no primeiro momento. Então, eu passo muito por essas duas definições e tem grandes expectativas que muito rapidamente a gente vai ter soluções acessíveis, até porque esse é um tema que rapidamente ele se paga, né, pelo impacto que ele tem dentro do varejo, para nos ajudar a combater mais dentro desse viés de tecnologia, sem dúvida. Muito legal, obrigado, porque essas tecnologias que você citou, a gente já possui, né? Enfim, a gente já está trabalhando com isso no mercado, principalmente o IoT, né? Internet das coisas, monitoramento de caixas e tal. Mas eu não quero comentar aqui, eu queria ouvir o Fábio, a opinião do Fábio sobre isso. Então, eu queria falar conceitualmente sobre prevenção de perdas. Prevenção de perdas é receita. Para eu aumentar a minha receita, aumentando a minha venda, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Quando a minha prevenção de perdas é eficaz, funciona, ela aumenta diretamente o meu resultado. Então, ela não é receita propriamente, ela é resultado, ela é o menor caminho para aumento de resultado da tua linha final. Então, você que não investe nisso, você está perdendo uma ótima oportunidade de lucrar mais. Muito bom. Vocês estão organizando um evento voltado para inovação, que é o Conecta Varejo, né? Mas quando vai ser o evento? Conta um pouco mais dele para a gente. O Conecta Varejo está em sua 4ª edição, mas ele é um nicho dentro da Rio Innovation Week, que é o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina. Esses eventos acontecem concomitantemente, um acoplado ao outro, um dentro do outro, de 8 a 11 de novembro, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. E olha, ouvintes, os palestrantes são de grande peso. Nós teremos o cineasta Spike Lee, pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, presencialmente. Todos os que eu vou falar estarão aqui presencial. Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, ensinando para a gente como é que ele transformou a banda numa empresa. E olha, ele vem com o avião dele e pilotando. Aguardem, tem novidade. O vice-presidente da Disney, que começou orientando os carros a estacionar nos estacionamentos dos parques. Virá também o dono da revista Forbes, o Steve Forbes, o Aaron Ross, que é o papa do growth, o Steve Blank, o mentor, o grande mentor das startups, Camila Farani, Caíto Maia, enfim, Bianca Boca Rosa. São tantos nomes, são quase 700 palestrantes divididos em mais de 20 palcos. Mais de 1.500 startups. Então, você, ouvinte, não pode ficar fora dessa. Um evento que reuniu 50 mil pessoas na edição passada e que agora espera por vocês, com experiências também, com mais de 200 expositores. É para você testar a tecnologia e fazer negócios, além de um conteúdo riquíssimo e entretenimento, porque eu prometo também uma surpresa ao final de cada dia para que a gente possa fazer essa zona de descompressão. www.rio Innovation Week. Faça a sua inscrição o mais rápido possível. A gente espera você dentro do Conecta Varejo e dentro da Rio Innovation Week, que tem turismo, agro, saúde, startups, cultura e games. Um evento completíssimo, já que a tecnologia e inovação permeia todos os setores da nossa sociedade. Gustavo, agora você imagina, né, com esse roteiro aí de peso
tantos nomes aí, né, tão representativos. Você imagina como é que vai ser o mercado do futuro, né? Lá dentro, representado, hein? Olha a expectativa e olha a responsabilidade. E tempero, né? Que mistura sensacional, né? Os nomes aí são incríveis. Eu imagino que isso é só uma amostrinha, uma degustação do que vem por aí, né, Fábio? Ô, gente, a gente está no finalzinho, papo bom voa, né? Para finalizar, eu queria ouvir de vocês a resposta para a pergunta tradicional aqui do PDV. O que o varejo ensinou a você, Valquíria Majewski? Gustavo, olha, é vida, tá? O varejo é vida. A gente poderia listar aqui um programa de MBA, né? Porque, na verdade, foi isso que o varejo foi para mim. Foi uma escola muito forte. Mas tem algumas coisas que ficaram marcadas, assim. Por exemplo, a gente nunca pode ficar preso numa caixinha. A gente precisa inovar e se desafiar todos os dias. A gente lida com pessoas. Cliente é pessoa, o nosso funcionário é uma pessoa, o nosso fornecedor é uma pessoa. Então, aprender a engajar pessoas todos os dias. Trabalhar sempre com cenário. A gente não pode ficar preso apenas à sua realidade presente. Você tem que ter uma expectativa, você tem que olhar para os seus cenários possíveis e monitorar seus resultados. Isso aqui é fundamental no varejo. Acho que outro aprendizado foi ouvir sempre o consumidor e sempre olhar estrategicamente para o mercado, né? E quando eu falo mercado, eu falo de todos os movimentos que acontecem, não é só de concorrência, acho que o desafio é com você mesmo, não é com concorrente. E principalmente, talvez a melhor e a maior dos aprendizados é a velocidade na tomada de decisão, sabe? Como eu disse, é um MBA, mas para mim esses pontos foram realmente cruciais aí na minha formação e na minha experiência. Muito bom. Eu vou repetir, Fábio. O que o varejo ensinou a você, Fábio Queiroz? Velocidade, o varejo é tudo para ontem, e a gente consegue transformar a loja num estalar de dedos. A pandemia provou isso. Em menos de 24 horas, as nossas lojas implementaram todo o protocolo de segurança. Isso foi maravilhoso. Resiliência. No varejo, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. E visão. Visão ampla. Visão a mais ampla possível, de mercado em geral, de concorrência, de sobrevivência. Eu destaco esses 3 pilares e quero dizer também na humanidade. O varejo é muito humano, o varejo é contato. Quem não gosta de pessoas não pode trabalhar nem escondido dentro dos nossos depósitos. O varejo é humano puro, pura humanidade. Então, e felicidade, porque, de verdade, eu sou muito feliz trabalhando no varejo. Pô, gente, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Valquíria. Papo rendeu tanto, eu acho que a gente vai ter que convidá-los outras vezes para vir aqui e contar, trocar mais ideias, aprofundar esses assuntos que a gente tocou hoje. Já fica, logicamente, um convite para a gente fazer um papo depois da Conecta Varejo, né? E espero vocês novamente aqui nesse espaço. E agora, vamos para mais uma dica de leitura do PDV, desta vez com Hugo Bethlen. Agradeço aqui a indicação da amiga Fátima Merlin, autora do livro Varejo Conectado, Decisões Orientadas por Dados, mas que faz parte da coletânea Varejo em Foco, com 8 livros, incluindo o meu, A Estratégia do Varejo, sob a ótica do capitalismo consciente, com o prefácio de Abílio Diniz. Muito agradeço a Fátima pela provocação e convite para escrever esse livro durante a pandemia do coronavírus. Foi o despertar de um desejo guardado. Escrevi, então, sobre o entrelaçar dessas minhas 2 paixões, o varejo e o capitalismo consciente. O primeiro, onde trabalhei por mais de 35 anos, e o segundo, onde trabalho há mais de 12 anos. No livro, narro as relações dos stakeholders no ecossistema de varejo, de forma simples e direta, pois acredito que todos nós, de alguma forma, convivemos com algum varejista praticamente todos os dias de nossas vidas. E essa intimidade nos leva a compreender os assuntos que abordo no livro. Quem são esses stakeholders? Colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade, concorrência, investidores e acionistas. E a mensagem é: gere riqueza para todos os stakeholders enquanto gera lucro
para o acionista. Dando continuidade a esse processo de indicações de leituras, recomendo outro livro escrito na pandemia por um querido amigo e CEO da NTT Data, Ricardo Neves, o CEO virtual, que convido aqui para dar o próximo depoimento. Bora lá, pessoal! Ler, elevar o conhecimento e compartilhar os aprendizados. O PDV é o podcast que te deixa por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é de Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico é da SoulPods. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, assim você nos ajuda a crescer. Até o próximo. Tchau!